Então, gente, agora a parte 2. Foi cortado o primeiro vídeo de uma maneira muito abrupta, né? A culpa não é minha, necessariamente. Foi porque acabou o espaço do celular, tá bom? Como eu falei, é tudo muito rudimentar. Muito bem, a gente parou nos exemplos dos verbos que não tem... Dos verbos não, das orações que não tem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Eu só queria focar para uma coisa. Isso costuma cair às vezes em prova sim, tá? O verbo haver eu deixei claro que é haver com sentido de existir. Quando ele tiver sentido de existir, ele sempre fica na terceira do singular. Ele passa a ser um verbo impessoal. Um verbo impessoal que só fica na terceira do singular, tá? Então nós temos aí com sentido de existir. Há muitos alunos ali. Essa oração tem sujeito? Não. Ninguém fez o ato de colocar alunos ali. Simplesmente há. Iria haver revoluções. Então, iria haver. Você vê que o verbo haver, ele dominou a mesma regra de impessoalidade junto com o verbo ir, que se transformou numa locução verbal. Então, nessa locução verbal, iria haver revoluções, você vê que revoluções está no plural, porque revoluções não é o sujeito, né? Simplesmente haveria revoluções. Então, quando tiver uma locução também dessa forma, também fica na terceira do singular e não tem sujeito. Diferente do verbo existir. Eu falei que é o haver com sentido de existir, mas o verbo existir, ele existe, não é isso? Tanto o verbo existir, existe. Então, existir, existem muitos alunos ali. Então, quem existem? Alunos. Então, alunos, muitos alunos são o sujeito do verbo existir. O verbo existir tem sujeito, por isso que ele vai para o plural de acordo com o seu sujeito, se ele estiver no plural. Existiriam muitas revoluções. Seria, no caso, o sujeito? Muitas revoluções, era só inverter. Muitas revoluções existiriam, coisa que a gente não pode fazer com o verbo haver. Então, haver, sentido de existir, terceira pessoa do singular, impessoal, não tem sujeito. Verbo existir pode estar no singular ou no plural, ele vai concordar com alguma palavra que está dentro da frase que vai ser o seu sujeito, tá bom? Que pode ser simples, pode ser composto. Tudo bem? Então vamos lá. Aí a gente passa para a segunda parte, que é predicado. Predicado, a gente tem 3 classificações: predicado nominal, verbal e verbo nominal. Predicado é tudo aquilo que sobra do sujeito. Sujeito, como eu falei, tinha falado, a princesa Sofia estava em seu castelo. Quem estava em seu castelo? A princesa Sofia. Você tira a, princesa e Sofia, essas 3 palavras, todo o restante que sobrar é predicado. Tudo bem? O sujeito às vezes está lá no meio. O que vai ser o seu predicado? O início e o final da sua oração, tá? Então eu tenho aqui, quando eu chamo de predicado nominal, é quando obrigatoriamente eu tenho um verbo de ligação. Em algumas gramáticas vamos encontrar o nome verbo de estado, ao invés de verbo de ligação, que são em sua maioria esses 9 aqui: ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, tornar-se, converter-se e andar, ou andar com um sentido que não é de ação. Ele anda distraído, não é a maneira dele andar, caminhar. Ele está distraído. Ele está enfrentando a vida distraído. Ele é distraído. Tudo bem? Mesma coisa do converter-se, né? Ele converteu-se hindu. Ele é hindu. Tá? E aí eu tenho que ter um desses verbos mais um predicativo do sujeito. O que seria um predicativo do sujeito? Uma qualidade, uma característica que não venha dentro do sujeito. Eu coloquei a princesa Sofia ou a princesa feliz. O feliz, ele é uma característica, mas ali ele não é predicativo, porque ele está junto com o sujeito e ele não veio depois do verbo. Agora, se eu coloco a princesa está feliz, esse feliz que antigamente, quando nós estudamos a classe gramatical, é um adjetivo, ele é o predicativo. E como quem está feliz é a princesa, que é o sujeito, a gente chama de predicativo do sujeito. Verbal é qualquer outro verbo que não seja esse, que indique algo de estado ou estático, parado, igual o verbo ficar.
verbo de ação. Lavou, trabalhou, caminhou, qualquer um verbo que não seja esse, ou que não dê sentido de algo estático, eu chamo de predicado verbal. Tem um verbo desse, a oração, qual é o predicado? Verbal. Tenho em cima um verbo de ligação mais um predicativo sujeito, eu tenho que ter os dois, tá? Se eu coloco assim, a menina estava ali. A menina estava ali. Esse estava é um verbo de ligação. Só que o ali é um advérbio, não é uma qualidade. Então eu falo que esse verbo ele passa a ser também verbal. Então, para poder ser nominal, ele tem que ter essas duas coisas. Para poder ser verbal, só essa. E verbo nominal é quando eu junto os dois. Eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo, que é uma qualidade. Essa qualidade, ela pode ser direcionada para o sujeito, para a gente chamar de predicativo do sujeito, ou eu posso estar dentro do meu objeto. O objeto é aquele que, se o verbo ele indica quem, né, vamos dizer assim, o aluno estudou para a prova. Estudou para quê? Para a prova. Para a prova é o objeto. Quando eu tiver dentro desse objeto uma qualidade do próprio objeto, eu chamo de predicativo do objeto. Por exemplo, o aluno estudou para a prova de física. É uma característica. Para a prova, difícil. O que é difícil? O aluno estudou ou o aluno ou a prova? A prova que estava difícil. Então, a característica é do objeto. Então, eu chamo de predicativo do objeto. Temos algumas gramáticas, lógico que eu estou falando rápido, porque é um vídeo. Temos outras coisas além disso. Temos algumas características na gramática que indicam que quando encontrarmos assim, é um adjunto adnominal e não necessariamente um predicativo do objeto. Mas temos outras gramáticas que nos amparam a dar esse tipo de explicação também. Tá certo? Então a gente vai ter que olhar e ver quando vai fazer a prova, se tiver uma referência bibliográfica, estudar em cima da gramática que está sendo pedido. E aí o restante que tenha algumas diferenças e algumas divergências, o livro de vocês é que a gente vai seguir na hora da nossa prova. Senão eu vou dar um monte de exceção, e aí fica cansativo o vídeo e fica cansativo também o ensino de língua portuguesa. Aí todo mundo começa a achar, poxa, mas se nada é muito certo, para que eu tenho que estudar isso? Por que até hoje eu não aprendi? Português é muito difícil. Então vamos pela explicação de 70% do que pensam os 70% dos livros que estão hoje em dia sendo vendidos aí como sendo de norma culta, gramática e etc, tá? Então, agora que acabamos o nosso segundo vídeo, acredito que com certeza foi mais rápido que o primeiro. As aulas no livro comum de vocês vai da página 40 a 42, com alguns pequenos exercícios que eu quero que vocês façam. E aí eu quero que vocês façam dentro do plural, né? Nós temos, no livro texto, vai da página 59 a 62 explicando de uma maneira mais minuciosa vai da 47 a 52. E no livro de caderno de exercícios 59 a 62. Tudo isso eu estou falando físico, tá? Que eu me baseei para preparar a aula. Mas eu quero que vocês façam a tarefa mínima da aula 7, tarefa mínima da aula 8 e tarefa complementar no plural, que aí eu fico com o relatório para saber quem fez e quem não fez. E eu já postei um exercício que vocês já devem ter recebido sobre sujeito e predicado, que é um exercício extra. No domingo eu coloco para vocês o gabarito, tá bom? É importante? Claro, porque é a maneira que pode também vir a nossa outra prova, a nossa prova do segundo bimestre. Essa matéria que eu estou falando com vocês já é do segundo bimestre, tá bom? Beijo, gente. Tchauzinho, para não ficar muito grande o vídeo.